Olá pessoal, vamos para mais uma mensagem. Bom dia, que Deus abençoe a todos, proteja cada casa, a cada coração, a cada um que está aqui no propósito de conhecer mais sobre Jesus, sua vida, seu legado, seu evangelho, suas boas novas, e para isso as pessoas que estavam com ele nessa caminhada enquanto aqui ele esteve conosco. Eu confesso, pessoal, que eu já tinha lido muita coisa sobre os apóstolos antes dessa série. E eu chorava muito ao ver o sofrimento que eles passavam e ao saber como eles morreram. Olha, me dava uma tristeza danada. Mas isso foi mudando à medida que eu lia o Evangelho. Depois li Atos dos Apóstolos e as epístolas de João, Pedro e Tiago, dos que andaram com Jesus, né? Porque Paulo, ele só se converteu depois que Jesus ressuscitou. Então, pessoal, os nossos apóstolos de hoje são os Tiagos, conhecidos como Tiago Maior e Tiago Menor, ou pela sua baixa e alta estatura, ou por um ser mais novo ou outro ser mais velho. Não se sabe ao certo. Então vamos chamar de Tiagão e Tiaguinho. Tiagão era o irmão de João e Tiaguinho era primo de Jesus. João, evangelista. E por ser irmão de João, se vocês se lembram, Jesus, quando chamou Pedro e André, quem estava do lado era João e Tiago, filhos de Zebedeu. Então Tiagão era pescador também. E Tiaguinho talvez tivesse estudado, porque o que se sabe é que ele era um evangelizador nato e falava muito bem. Então pode ser que ele tenha estudado, mas não tem esse relato na Bíblia. Mas o fato é que seus nomes, como os outros, eram uma versão grega dos nomes antigos deles em hebraico. Como eu já falei, os nomes eram escassos naquela época e eles se repetiam muito. Gente, e o que os Tiagos têm a nos dizer hoje? Por que eles andavam com Jesus? Por que eles foram escolhidos? A gente sabe através da Bíblia que Tiagão era muito próximo a Jesus, junto com Pedro e com João. Eles estavam sempre juntos. E a gente pode afirmar isso pelas passagens bíblicas no Evangelho. Um dos grandes milagres de Jesus foi que ele ressuscitou a filha de um cara chamado Jairo. E quando ele entra na casa para fazer esse milagre, ele chama Tiagão, Pedro e João. Além disso, outro grande momento de Jesus é a sua transfiguração, ou seja, quando a Bíblia relata como Jesus vai aos céus. E é um momento muito, muito importante. Além disso, Jesus, ele fala, ele se comunica com os espíritos ou alma, assim como queiram, do profeta Elias e de nada mais, nada menos do que o próprio Moisés. E isso é testemunhado, além de João e Pedro, por Tiago Maior. Pois é, e Tiagão, foi o primeiro apóstolo a morrer pelas mãos ainda dos Herodes. Nesse caso, Herodes Agripa. E Tiago Maior é o mesmo São Tiago de Compostela, onde os peregrinos vão fazer aquela peregrinação. Acredita-se que os restos foram recolhidos pelos seus discípulos, 2 de seus discípulos, e levados até a Espanha. Como Herodes mandou decapitar Tiago, é bem provável que isso possa ter acontecido mesmo, porque contam que ele mandou decapitar e que mandou jogar os seus restos para os cachorros, mas que isso não foi feito, porque esses restos, ou seja, a cabeça e o resto do corpo, foram recolhidos e levados até a Espanha.
O nosso outro Tiago, primo de Jesus, nos traz uma das mais belas epístolas bíblicas, na minha opinião. E embora sua morte não está citada na Bíblia, também não é historicamente conhecida. Mas o que isso tem a ver com a nossa mensagem de hoje, essas mortes, né? Bom, eu acredito que realmente não é muito importante como você morreu, e sim como você viveu. Mas é óbvio que isso não é apenas minha opinião. Jesus diz, no versículo 21 do livro de Mateus, e o outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai? Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultarem seus mortos. Gente, precisamos estabelecer que a vida aponta para estarmos com Jesus. Por isso que a árvore da vida estava no meio do jardim do Éden. Não era a árvore da morte. O seu fruto era o pecado, o mal. Mas a vida é Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava antes da criação e continuou. Então, pessoal, com o tempo, lendo e relendo sobre ele, sobre os apóstolos, foi isso que eu comecei a entender. Você não dá testemunho depois que morre, você dá vivo. Você não é representado por sua morte, mas por sua vida. Alguns martirizam pessoas, ou seja, ele deu a vida por Jesus. Mas percebam, Jesus não é considerado um mártir. E por quê? Porque a sua morte foi propósito. E embora ela seja lembrada sempre, sua vida foi o legado. Sua pós-vida, ou seja, depois da morte, a sua ressurreição é que nos traz esperança. A morte que parecia o fim tornou-se o começo. É assim que eu olho para a morte hoje, sabe, gente? É um novo ciclo para os que ficam, para os que vão. A vida dos Tiagos foi intensa. Imaginem viver ali com Jesus, acordar com ele, dividir o pão, ver seus milagres. Então, a morte se torna, gente, irrelevante diante de uma vida excepcional ao lado de Jesus. E olha o que Tiago diz. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Essa coroa, pessoal, está disponível para nós. Vamos aproveitar a vida, celebrar essa dádiva que Deus nos dá e assim como os Tiagos, exercer nosso dever de vestir a camisa de Jesus, levar ele no peito e nos feitos diários da nossa existência. Tiago diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago 1,22. E Tiago também, pessoal, nos dá um presente, colocando abaixo qualquer dúvida que vocês tenham sobre o desejo de Jesus para a nossa vida, seu legado e seu evangelho, para que nós façamos em vida. Ele diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1,23,7. Aproveitem, pessoal, sua passagem aqui para cuidar daqueles que necessitam. Abracem causas que cuidam dos menos favorecidos. Não tenham medo nem receio. Você é discípulo de Jesus. Ele te criou para ter vida e vida em abundância. Ao invés de pensar no que possa ter acontecido de mal com os apóstolos, eu prefiro pensar no que aconteceu de bom
E assim com a nossa vida. Ao invés de apontarmos para coisas ruins, como a morte, ao nosso ver, foquemos no que há de melhor, nos encontros, nas amizades, nas orações, nas bênçãos, no acordar, no despertar. Teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu por nós. Então vamos aproveitar essa dádiva de estarmos aqui, porque Ele morreu por mim e por você. Vamos orar, pessoal? Senhor Deus do céu, recebe nossa oração, já que te agradecemos, Pai, pela tua santidade, pelo teu santo nome e o teu santo reino. Pai, também somos gratos pela nossa vida, pela vida que tu nos deste como dádiva, para estarmos aqui, uns com os outros, convivendo, amando, sorrindo. Nós sabemos, Pai, que sermos humanos nos torna frágeis, falhos, sofredores, murmuradores. Mas te pedimos, Pai, entendimento para sorrirmos mais, para sermos mais gratos, para agradecer mais sobre as bênçãos, para entender quando as nossas orações não forem atendidas, para entender, Pai, quando a dor teimar em permanecer em nosso peito. Nos livra, Pai, de olharmos para uma vida ruim, de acharmos reclamação em tudo. Nos faz entender, Pai, que só em acordarmos já é uma dádiva, já é uma bênção Tua. Nos faz entender, Pai, que por mais que nós achemos que a nossa vida não seja boa, eu merecia coisa melhor. Nos faz entender que sim, Pai, o Senhor nos ama, mas que a Tua vontade é que se estabeleça em nossa vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nos faz entender as Tuas vontades, Senhor. E quando não entendermos, nos perdoa, Deus, por sermos tão imediatistas, egoístas. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor tudo sabe, tudo vê, tudo pode, tudo acrescenta. Então hoje te agradecemos imensamente pelo dom da vida e que sejamos como os teus apóstolos, vivamos uma vida para honrar o teu reino e o teu nome, independente da nossa morte. Amém, amém, amém. Pessoal, até amanhã. Fiquem com Deus. Deus abençoe.